Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja Deus louvado e amado. Amados irmãos e irmãs, neste domingo celebramos a solenidade de Pentecostes, a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos. E a nossa nutrição diária da Palavra de Deus para nós hoje, o Evangelho de João, capítulo 20, e dos versículos do 19 ao 23. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechada as portas por medo dos judeus, onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: "A paz esteja convosco." Depois dessas palavras, mostrou-lhe as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: "A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio." E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: "Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, comecemos a nossa meditação invocando o Espírito Santo sobre todos nós. Vinde, Espírito Santo, enchei o coração dos vossos fiéis e acendei nele o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente segundo todas as coisas, conforme a tua vontade. Vinde e derrama sobre nós as tuas graças e os dons do teu Espírito, por Cristo nosso Senhor. Amém. Amados irmãos e irmãs, já neste dia todo especial de Pentecostes, vamos pedir que venha também sobre nós os dons do Espírito Santo, os 7 dons do Espírito Santo, que Ele nos dê sabedoria, inteligência, conselho, temor de Deus, piedade, fortaleza e ciência. São os dons do Espírito Santo que foram derramados sobre todos os apóstolos e sobre cada um de nós. No dia do nosso batismo, nós já fomos marcados com o sinal do Espírito Santo. Nós recebemos no dia do nosso batizado e ao longo da nossa vida, o Espírito Santo vai nos alimentando e vai nos fortalecendo. E é necessário que todos os dias na nossa oração, na nossa diária, possamos invocar o Espírito Santo em todas as ações, em tudo aquilo que nós vamos fazer. Invocar o Espírito Santo para nos ajudar a conduzir a nossa vida. Que o Espírito Santo seja sempre presença no nosso meio. Afinal, é Ele que nutre, é Ele que fortalece, é Ele que conduz a igreja, que conduz os seus filhos, que conduz aqueles que de fato professam a fé na Santíssima Trindade. Nós estamos agora praticamente encerrando este ciclo. Começamos com o ciclo pascal, onde passamos esses dias caminhando com o ressuscitado. Aí sim celebramos, domingo passado, a ascensão do Senhor, que foi para junto do Pai, mas que havia a grande promessa de enviar sobre os discípulos o Espírito Santo, o Espírito Consolador, o Espírito da fortaleza, e este Espírito agora que conduzirá a igreja é a presença de Deus no meio da comunidade, dos discípulos, da sua igreja. Então, é um momento todo especial. Nós estamos aqui, agora, nesse momento, porque somos alimentados pela força do Espírito Santo. É Ele quem nos dá graça. É Ele quem nos dá a luz para o discernimento, para conduzir as nossas ações, não segundo a nossa vontade, mas segundo a vontade de Deus. O Evangelho de hoje é aquele momento assim, muito forte, onde os discípulos, obedecendo também a Jesus, que tinha dito: "Fiquem em Jerusalém e aguardem." E os discípulos estavam ali, reunidos naquela sala, em oração, de portas fechadas, porque depois da ascensão do Senhor não sabiam também como continuar o trabalho, como continuar a missão, porque faltava exatamente a luz do Espírito Santo na vida deles,
para que eles pudessem despertar e tomar essa consciência de ir para a missão. Então eles estão ali reunidos em oração, quando novamente o ressuscitado aparece, sauda com a paz e sopra sobre eles o Espírito Santo. E aqui é tão interessante porque nos vem em mente logo a leitura dos Atos dos Apóstolos, que foi exatamente emblemático, Atos 2, que vem trazer exatamente aquele momento forte, né, da descida do Espírito Santo como tocha de fogo na cabeça dos discípulos. Em Atos também nos fala exatamente do barulho, né, daquele momento em que eles também foram contagiados, a alegria que contagiou o coração, os discípulos ficaram participando daquele momento, ali agora fortalecidos. E diz lá nos Atos dos Apóstolos que as portas se abriram e eles foram exatamente para as ruas sem medo de anunciar o Evangelho, sem medo de anunciar Jesus Cristo. E aí, no Evangelho também que nós ouvimos, eles agora tomando posse da força do Espírito Santo, eles agora poderiam até perdoar pecados. E aqueles que eles perdoassem estariam perdoados, e aqueles que não perdoassem estariam retidos. Para a gente ter essa consciência, o tamanho do poder e da graça que o Espírito Santo conseguiu fazer e faz na vida de cada um daquele que toma posse. Que o Espírito Santo venha iluminar a nossa igreja, cada um de nós, nesse tempo tão difícil, que Ele nos dê o discernimento, para que, mesmo com as nossas portas ainda fechadas, não por medo do Espírito Santo ou da missão, mas por medo desta enfermidade que assola a humanidade, mas que o Espírito Santo nos dê sabedoria para saber conduzir a sua igreja, para que o Espírito Santo nos dê sabedoria para nos permanecer firmes, de pé, em oração, porque nós cremos no poder e na força que o Espírito Santo realiza no meio do seu povo. Que hoje, nesta dia tão especial, que também celebramos o nascimento da igreja, sabemos que nossas igrejas estão fechadas, as portas, né, a igreja física, mas o Espírito Santo continua fazendo uma grande revolução nos corações dos fiéis. É disso que nós cremos, que esses 7 dons do Espírito Santo possam ser renovados em nosso coração. Uma igreja em missão, uma igreja em saída, uma igreja que não tem medo de anunciar a boa nova, de proclamar a vitória da vida sobre a morte. Não temos medo da morte, mas temos medo de perder o céu. E é o Espírito Santo que vai nos dar esta fortaleza, que vai nos dar essa graça, porque Deus é maior. E que o Espírito Santo nos fortaleça e nos anime na nossa caminhada. Um bom domingo. Que Deus abençoe a todos.